Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Selmocast de novo com o Thiago Amorim para falar agora do livro novo de contos dele que sai amanhã, o Verdades e Mentiras. E bem-vindo, Thiago. Valeu por aceitar. Obrigado, Anselmo, mais uma vez pelo convite, que vem, né, num bom momento, é um momento de lançamento. Então, isso para o autor, para a editora, isso é muito bom, né? Quanto mais canais a gente tiver aí para poder divulgar, falar do trabalho, isso ajuda demais. Então, agradeço aí o convite e dou aí um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Vou deixar aqui a propaganda aqui, a mendicância aqui embaixo, o banner do mendigo, para quem puder dar uma ajuda. E deixa eu perguntar, o livro começa pela capa. Eu sei que o Diogo está fazendo por inteligência artificial, os outros dois autores já falaram isso, Uhum. mas o que a capa do seu livro está retratando exatamente? Então, na verdade, quando a gente vai escolher uma capa, né, o editor, pelo menos é assim que o Diogo trabalha, ele pede sugestões, inspirações, fala, Thiago, manda aí algumas imagens de referência que você acha que combinariam, né, com o próprio teor do livro. E, e aí, enfim, eu mandei algumas, e eram pinturas como essa, da capa. Eu lembro que eu mandei algumas pinturas também do Turner, que eu gosto bastante daquelas imagens do Turner de barcos, né? Barcos Uhum, em alto mar, barcos. Eu tenho uma dele que eu gosto bastante, que é meio quebrada, assim e tal. E aí eu mandei essas imagens para ele e falei, olha, qualquer uma dessas, eu mandei acho que umas cinco, por aí, cinco ou seis. Falei, qualquer uma dessas acho que traz uma boa ideia do enfim, é uma boa sugestão para o teor do livro. E aí quando ele pediu pro diagramador criar capas, né, possibilidades de capa, ele me mandou com as cinco imagens, cinco ou seis, ele me mandou todas. Falou, ó, o que você achou? E aí, na hora que eu bati o olho nessa, eu falei, não, tem que uhum. ser essa. Tem que ser Estou essa, vendo porque aqui né, o no... nome da tela é Os Caçadores, né? E eles estão, enfim, eles estão procurando, né? Eles estão indo à caça. E eu acho que isso Uhum, uma boa relação com o teor dos contos. Não que... muita coisa que eu vou falar, acho que vai soar um baita clichê, mas como o próprio Alexandre às vezes fala também, o escritor ele é amigo dos clichês, né? E eu escrevi uhum, esses dias numa newsletter que escritor sem clichê e sem fofoca não é escritor. Então, um dos clichês é esse. Eu acho que os contos, em geral, tratam um pouco dessa procura, dessa incerteza, né? Acho que essa imagem do caçador ali, indo em busca da caça mesmo, sem ter certeza que vai conseguir, né? Sem ter certeza que vai achar a caça, vai conseguir caçar. Mas essa coisa humana em relação à verdade. A verdade, a mentira, a mistura que existe na nossa experiência diária, né? Acho que uhum, é um pouco disso que sugere a capa e tem ali no livro. Não que todos os contos, de forma alguma, podem ser reduzidos a isso. Mas, como é uma coletânea, eu diria que um aspecto que está ali, pelo menos né, na grande maioria dos contos, é esse aspecto da incerteza. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu casei com a pessoa certa que eu devia ter casado? Será que, enfim, será que eu fiz a escolha profissional certa? Será que eu tô escolhendo bem ao fazer isso, ao fazer aquilo, ao assumir tal tipo de vida? Então, é essa incerteza, essa não garantia que o ser humano tem, né? Pelo menos é assim que eu vejo, né? Não temos uma uhum. garantia de que o que a gente está fazendo é o certo, é o verdadeiro, é o que vai ser bom para nós. Então, esse sentimento de incerteza, de insegurança existencial, me parece estar aqui na capa, entende? Essas verdades e mentiras todas misturadas. E, claro, eu Uhum. acredito que intimamente nós estamos sempre procurando a verdade, né? Mesmo que a gente erre na procura, mas a gente está procurando a verdade. Então, acho que essa é a relação que pode ser estabelecida entre a capa e o teor do livro. O que permeia todos os contos é essa incerteza, então. Uhum, sim, sim. Não chega, como até o Rodrigo Duarte Garcia falou no prefácio, aliás, foi um prefácio belíssimo, né? Muito, muito elegante o prefácio do Rodrigo.
Ele até brinca com a ideia de verdade e mentira ao falar de um livro do Borges que não existe. Mas isso permeia, não é talvez o ponto principal de todos os contos, evidentemente, mas está lá, de alguma forma está lá. Essa incerteza tá presente ali desde o primeiro, aliás, no primeiro conto, o protagonista já deixa claro que, apesar de ele viver uma vida que aparentemente é uma vida legal, é uma vida boa, uma vida de pai de família, etc., ele tem momentos de dúvida. E eu acho Uhum. que isso é extremamente humano, eu acho normal, e eu quis retratar isso. Enfim, depois, se você quiser, a gente pode explorar uma história ou outra. Sim, começando aqui, eu fiquei assustado com sua dedicatória aqui. Ah, E você fala, seus rostos sempre dizem a verdade, ou seja, você está metaforando as pessoas o dia inteiro. eu gostaria de não fazer isso, mas não sei se é cacuete de terapeuta, de que, de certa forma, o tempo todo, a gente está tentando traduzir as pessoas. Isso é um cacuete que eu admito, entende? É uma coisa que eu passo boa parte do meu dia ouvindo Uhum. histórias das pessoas Sim, e sim, tentando explicá-las, tentando traduzi-las. Então, eu sim, acabo trabalhando o tempo todo com imagem. E eu sim, tenho uma convicção, porque trabalho com homeopatia dentro do tratamento, eu tenho sim. convicção de que a cura também é por imagem. Isso é, né, um papo para um outro momento. Mas quando eu fiz a dedicatória, né, falando da minha mulher e dos meus dois filhos, eu quis dizer Uhum, que se eu me perco, se eu se eu estou lá num dia ruim ou se eu uhum. estou imerso numa confusão minha, se eu olhar para eles, eu retorno, entende? Se eu olhar para eles, é nesse Isso é sentido. Então, legal. essa é a metáfora. Eu fiz a piada lá do metaforando, da análise verbal, mas isso é legal pra caramba. Eu acho que todo mundo precisa disso, né? Uhum, sim, dessa conexão, sim. De um O- ponto de retorno, sabe? Claro que Sei. as pessoas podem encontrar isso, evidentemente, na fé, elas podem encontrar isso na vida religiosa, né? Cada vez que um de nós, por exemplo, entra numa igreja, evidente, eu tenho ali toda a condição do mundo de voltar à verdade, ou para o caminho da verdade, ou de tentar me aproximar da verdade. Mas a experiência cotidiana não é tão simples, nem tão bonita, nem tão canônica assim. Então, eu não Uhum, estou na igreja todo dia, eu não vou à igreja todo dia. E eu, muitas vezes, tenho lá minhas limitações, no sentido de espiritualidade mesmo. E aí eu tenho esse recurso, que eu acho que eu quis dizer que todo mundo seria muito bom ter, que é o recurso humano mesmo, de você buscar, tal como o Roger Scruton coloca no título do livro dele, né? Buscar o rosto de Deus. E o rosto de Deus está no sim, outro. E sim, sim. esse outro que é próximo, esse outro que é íntimo, como no meu caso, minha mulher e meus dois filhos, eles Uhum, são um rosto acima de qualquer suspeita, no meu caso. Né? Então, para mim, é isso. São formas humanas, relações, né, humanas, que me permitem voltar a um caminho que seria melhor, me permitem sair da confusão, me permitem sair, sei lá, do ressentimento, do remorso, sentimentos comuns, assim, pelo menos comuns para mim. E aí eles são como mapas, vamos dizer assim, né? Você olha para a pessoa que você ama, é como se você fosse de novo reinstalado onde você devia estar. Se você prestar bem atenção, se você tiver sim. aberto aquilo. Então, é nesse sentido que essas pessoas, essas três pessoas em especial, elas são um mapa, elas me devolvem para um lugar do qual eu não devia ter saído, mas que por mil razões eu acabo saindo. Verdade. Você fala do primeiro conto da Semana Santa em Granada, que é bem igual à procissão do Fogaréu, né, em Goiás, é bem parecido. Uhum. E como está na mostra, eu pude ler a Semana Santa, então é isso da incerteza que tá ali, né? O cara vê a Semana Santa e entra num, numa coisa de lembrança, de reminiscência, de pensar no que poderia ter sido a vida dele, nas escolhas que ele fez. Sim, sim. Dar uma viajada no tempo é interessante. Isso acontece com todo mundo, né?
Eu acredito que sim, em maior ou menor medida, dentro ali, né, das circunstâncias de cada um, essas Uhum, reminiscências, essas viagens ao passado, essas avaliações daquilo que a gente estava falando agora há pouco, das escolhas feitas, do caminho trilhado, eu acho que isso é humano, é natural. E acontece, acredito eu, faz 15 anos que eu sou terapeuta, acredito eu que acontece com todo mundo. Claro, em graus diferentes, de maneiras diferentes. Agora, o interessante, você ver como, né, eu falei de cacuete, como também como escritor, eu tenho, óbvio, meus cacuetes, porque uhum, a ideia do conto, ela veio, o conto veio assim, né, a imagem do conto veio para mim porque eu acho que faltavam uns dias para Páscoa mesmo, de 2022, eu acho. E eu estava zapeando ali na TV, pulando canal, tentando procurar alguma coisa para assistir, já era tarde da noite, eu estava sem sono, zapeando. Aí eu cheguei num daqueles canais de viagem, de coisas assim, curiosidades de países e tal. uhum, E estava, acho que começando ali o programa sobre Granada, né, cidade espanhola. E aí, logo no começo, a reportagem, que era, né, tipo um documentário, já deu esse foco para a Semana Santa, que é a grande expressão, uma das, pelo menos, grandes expressões culturais de Granada. uhum, E aí eu fiquei absorto. Eu não consegui sair, assim, eu não consegui parar de ver aquilo até o final, porque o programa foi quase inteiro sobre aquilo. Então aquelas imagens, uhum, elas me impactaram demais. Eu falei, meu Deus, isso é muito bonito, de certa forma trágico, é muito vivo. E aí eu tentei traduzir, de alguma maneira, aquela imagem, aquela experiência de uhum, beleza, tragicidade, rito, porque, né, a imagem daquela multidão com andores, e andores gigantescos, eles carregando andores gigantescos, e até chegar ao último andor, que é o andor de Cristo mesmo na paixão, carregando a cruz, etc., é muito impactante. E daí o cacuete do escritor, Tiago, é traduzir aquilo de forma mais existencialista. Quer dizer, eu não me sinto capaz de, pelo menos não até agora, de escrever um conto, vamos lá, ao estilo, sei lá, Bernanos, né? Uma coisa de fundo espiritual muito mais profundo, né? De uma altura uhum, muito maior. Eu não consigo escrever isso até agora. Então, o que que eu faço? Eu faço uma tradução existencialista, que é a imagem do personagem do primeiro conto, né? Que eu quis fazer exatamente essa analogia quando ele pega, ou metáfora, quando ele pega o pano de prato e põe sobre o ombro e ele tem que ir para a cozinha terminar de arrumar a casa e de certa forma ele está carregando o andor dele. Então, uhum. para mim, as histórias nascem assim. Eu posso estar tendo ali uma imagem de uma coisa que eu Sim. sei que é muito mais sublime, que é muito maior e que contém todo o resto, do que o que está escrito no meu conto. Mas é que eu tenho essa necessidade de fazer essa tradução. Eu tenho a necessidade de puxar, não sei se para baixo, para o lado, eu tenho que puxar e dar uma expressão mais humana para aquilo que, evidentemente, é muito maior e também mais trágico e também mais belo do que o retrato. Dos contos que se seguem, quais você, digamos assim, você pegou de experiência da terapia, do que você trata em terapia? Ué, caiu? Eu estou aqui. Você estava perguntando sobre os próximos contos, é isso? Voltamos, o Thiago fez igual o Curitiba, caiu de novo. Você é Curitiba ou você é Atlético? Nenhum dos dois. Eu vou explicar por quê. Ah, Eu nasci e cresci, vivi até os meus 17 anos no interior do Paraná. Eu uhum, sou de uma cidade chamada Telêmaco Borba. E é uma cidade que gira em torno de uma fábrica de papel, é o grande, enfim, a grande fonte de renda da cidade. uhum, Aliás, meu pai trabalhou muitos anos nessa fábrica. E aí, no interior do Paraná, nós geralmente torcemos para os times de São Paulo e Rio. A gente ah, não certo, tinha, nunca foi tradição torcer para time do Paraná. Agora entendi. talvez tenha mudado, porque os times do Paraná ganharam um pouquinho mais de expressão nos últimos 10, 15, 20 anos. Atlético Paranaense foi campeão
campeão brasileiro, né, no início dos anos 2000. Então, isso mudou um pouquinho, mas a minha geração torcia para time de São Paulo e Rio. E aí, Ah, tá. por isso, seguindo a tradição, e uma tradição que é de família, família paterna, é que eu sou corintiano. Entendi. Eu estava perguntando desses contos que estão aqui no seu livro, são 15 contos, Uhum. quais deles são frutos de experiências da terapia, né, que você faz, de relatos de pacientes, de experiências? Tá. Olha, pelo menos aqui, 4 contos são frutos disso. Porque eu vou ouvindo tantas histórias mesmo, né, Anselmo? E as pessoas. E às vezes as pessoas me contam as histórias delas e às vezes me contam histórias de pessoas, né, que elas conhecem, de família, etc. Isso já tinha acontecido no primeiro livro, eu vi um unicórnio morto, que foi meu primeiro livro de contos. E lá, o último conto é mesmo ali eu fui bem o mais fiel possível à história tal como a minha paciente contou sobre o pai dela, na verdade, o amigo do pai dela. É uma história bastante chocante, assim, impressionante, porque o pai dela sonhou com a morte do melhor Uhum. amigo. Na verdade, não Sim. foi bem um sonho. O pai explica que não foi um sonho. O pai, quando acordou, falou para a família que o amigo dele ia morrer naquele dia, que ele tinha sido avisado em sonho. Uhum. E o amigo não estava doente, não estava internado, era um dia normal. E na tarde daquele dia, o amigo morreu mesmo, subitamente. Então, ela me contou essa história, eu fiquei muito impressionado com aquilo. Uns meses depois, eu pedi autorização para ela. Na verdade, eu já tinha escrito o conto, né? Aí eu fui lá e Uhum. pedi autorização para ela. Alguém pode, né? Obviamente, nome, cidade, tudo foi alterado. Usei cidades do Paraná, enfim. E aí ela falou, não, fica à vontade e tal. E foi muito legal, porque ela acabou levando esse conto para a família, leu, isso é um texto que a família tem hoje, enfim. E aí, nesse novo livro, eu acho que pelo menos umas 4 histórias, não que elas sejam as histórias tal como me contaram, mas elas tiveram uma inspiração, sim, nas histórias que os Entendi. pacientes me contaram. Nenhuma delas é muito literal, nenhuma delas é, ó, isso aqui aconteceu com uma pessoa. Não, nesse livro aqui não tem história assim, mas tem sim uma inspiração. Então, Entendi. por exemplo, uma paciente minha me contou que a nora dela, quando foi se casar com o filho, né, com o filho da paciente, a nora, o pai não apareceu no dia do casamento, eles tinham uma, uma relação muito complicada, muito distante e tal, e o pai não apareceu no dia do casamento, né? E que foi muito triste e tal. E aquilo me marcou, tanto é que daí, um tempo depois, eu escrevi Era uma Vez uma Noiva, e em que, enfim, são as horas que antecedem ao momento do casamento. Então, dá para dizer que tem essa inspiração, claro, mas eu acho que esse livro ele é mais ficcional do que o anterior. O, o conto que se segue o antes, que também está na amostra, ele fala da incerteza e tal, mas tem uma dose de arrependimento ali, além da incerteza? O conto antes, né? O nome do É. conto é antes. Veja, para as pessoas entenderem, como eu falei, né? Eu tenho lá meus 100 leitores, talvez os 100 leitores percebam isso. Mas no livro anterior, eu vi um unicórnio morto. O primeiro conto do livro se chama Dia 42. E Uhum. foi o conto que eu escrevi durante a pandemia ali. Aliás, foi quando eu comecei de fato a pensar num livro, tá? Então, em 2020. Eu me lembro que era abril, mais ou menos, de 2020, e eu comecei esse conto. Eu levei umas 2 semanas escrevendo, revisando, escrevendo, revisando, escrevendo. E ele acabou se tornando, é a minha opinião pessoal e é a opinião de amigos, alguns leitores, etc., que me escrevem até hoje sobre esse conto. Ele acabou se tornando o conto do livro e a Uhum. voz mais forte do livro, que é a voz da protagonista, né? A protagonista que se chama Lorena. Ali no dia 42, lá no primeiro livro, Lorena está falando de um dia, que é o 42º dia, da pandemia, e que ela está trancada em casa com esse marido.
E ela vai deixando muito claro que tipo de casamento é esse, né? Um casamento, enfim, infeliz e tal. E aí ela conta, esse é o diário dela. E esse é o conto que eu tenho mais orgulho de ter escrito, vamos dizer assim. Eu gosto de várias histórias que eu escrevi, mas aquele eu tenho orgulho do conto mesmo. Eu acho que aquilo ficou muito bom. Enfim, a voz foi tão forte que depois, né, dentre os meus 100 leitores, eu fui recebendo muitas mensagens, né, dessas pessoas que leram o livro. Mensagens do tipo: continue essa história, continue. Ah, você não vai escrever mais sobre a Lorena não vai falar Uhum. mais, não vai ter continuação essa história. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu realmente tinha me identificado ali com a história, né, com a voz da personagem. E aí, quando eu fui escrever esse, eu falei, não, eu vou continuar, né? A Lorena. E aí, no conto Antes, ele se chama Antes, justamente porque ele volta no tempo e ele trata dos anos de juventude da Da Lorena, Lorena. Uhum. antes dela se casar. Então, é Entendi. A Lorena jovem, a Lorena universitária. As questões que aconteciam em Curitiba, né, no país, ali no início dos anos 80. As referências todas são dos anos 80, Eu percebi que né? ela está nos anos 80. Aliás, tem alguns fatos ali que, de fato, realmente são fatos reais, né? Por exemplo, o incêndio de um cinema em Curitiba, aquilo aconteceu, e daí eu coloco o avô da Lorena naquele incêndio e tal. Então, ali ela é a continuidade da história, a personagem continua. Aí, só para também aproveitar, já fazendo uma revelação aqui do futuro, quando eu mandei para o Diogo, para você ver como essa voz, de fato, parece ser a voz que se destaca. Quando eu mandei para o Diogo esse livro, com todos os 15 contos, o Diogo logo me respondeu dizendo assim: esse conto, o Antes, esse conto tem que sair daqui e virar um livro inteiro. Essa voz tem que continuar. O Diogo disse: eu não dei nenhum briefing para ele nem Uhum. sabia que tinha a ver com o livro anterior. Então ali foi uma confirmação. Eu falei: caramba, essa personagem parece ser mesmo a minha melhor personagem. E aí foi o que, neste ano de 2024, eu escrevi a novela da Lorena. A novela da Lorena já está escrita. Então, Legal. já mandei para o Diogo, inclusive. É uma novela toda dela, escrita, né? Sim, é um diário dela, em primeira pessoa. E aí o diário se passa, essa novela que eu terminei, ela se passa no período pós-pandemia, depois que o marido dela faleceu. E aí como é que ela está lidando com esse depois, né? Então é uma personagem importante para mim e para esses leitores que gostaram dela, etc., né? Tem continuidade, tanto nesse livro quanto no próximo, que acredito que no ano que vem saia daí a novela dela. O que que você pode me contar vamos lá, dos contos seguintes, começando pelo E Assim Se Passaram os Anos? Sem dar muito spoiler, né? Mas. E assim, sem dar muito spoiler, porque esse é bem, bem legal, inclusive o André, nosso amigo André, da Gazeta do Povo, André Corrêa, falou que Uhum, queria, que quer muito ler esse conto, porque saiu só um resuminho ali nas notas da Danúbio, e ele falou: esse conto eu quero ler. Porque esse conto se passa num velório, que é um lugar, um espaço que eu sempre quis também documentar, sempre quis escrever sobre essas cenas. Velórios, encontros de família. Eu ainda quero escrever um conto que se passa em torno de uma mesa, o conto inteiro. Então, as uhum, cenas humanas, vamos dizer assim, que eu acho que me chamam mais atenção e que eu quero destacá-las, eu quero guardá-las. Então, um velório sempre teve aqui, ó. Preciso escrever um conto que se passa num velório. E aí, esse é um dos contos que tem uma remota inspiração numa história real. uhum. É o falecimento de um padre, né? Um padre morreu e está sendo lá velado na paróquia dele, e uma das paroquianas está sofrendo mais do que as outras. E aí tem que ler o conto para saber Entender. por quê. É. Entendi. Tá. A seguir vem Sozinha. Sim. Esse é um conto de inspiração. O Pedro, lá do nosso grupo, também vai gostar, porque a inspiração aqui é a Flannery. Porque eu também queria escrever um conto que tivesse violência. Uhum. Enfim,
ao meu modo, do meu jeito, mas que retratasse também uma violência e que causasse um misto de horror e compaixão. E aí, um dos contos da Flannery O'Connor que mais me marcaram das leituras que eu já fiz da Flannery foi aquele é difícil encontrar um homem bom. Eu sempre me confundo se é um homem bom é difícil de encontrar ou é difícil encontrar um homem bom. Mas aquela história, aquela imagem da avó, né, os netos e tal, aquela cena, aquela violência que acontece da metade para o final do conto, aquilo sempre me. Eu sempre tenho aquela imagem aqui comigo. E eu falei, eu preciso desenvolver alguma coisa a respeito. Daí, quando eu escrevi esse conto, que é sobre uma senhora também, ela é a protagonista do conto, eu até dei outro nome para o conto. O Diogo não gostou do título, daí que a gente mudou e ficou Sozinha o nome. Que também traz ali, né? Traduz a ideia do conto. Mas antes eu tinha chamado. É, gente boa é difícil de encontrar. E eu estava Ah, fazendo tá. aí a clara referência. Então, gente boa é difícil de encontrar. Que era mesmo para a pessoa já linkar com a Flannery O'Connor. Daí o Diogo não gostou muito do título, vai, então tá bom. Eu fui lá e pus o Sozinha. Mas é um conto curto, mas acredito que é um impactante, porque é uma coisa horrorosa mesmo que acontece. Mas o final ali, né, as últimas frases do conto, não puxam tanto para a imagem do horror, quanto puxam para a imagem da compaixão. Então foi como eu tentei lidar ali com o assunto. Você tenta falar mais, retratar mais o ato violento em si, ou você tenta mostrar assim como é que a gente reage às consequências da violência na psique, ou como é que a gente está insensível, alguma coisa do tipo? Na verdade, acho que é isso, sabe? Acho que na verdade é mais sobre insensibilidade nossa em geral, porque quem está contando a história é a filha dessa senhora. E a filha dessa senhora é que percebe o quanto a mãe esteve sozinha. Só que ela Uhum. não tinha se dado conta, entende? Ela não tinha se dado conta da solidão da mãe. Então, isso, veja, de alguma forma até toca em outros temas, né? Que fazem parte da nossa sociedade hoje também. Nós temos aí um. Não é bem sobre isso o conto, mas eu acho que acaba podendo também levar para esse lado, que a gente tem aí cada vez mais pessoas de idade avançada sozinhas, Uhum, presas em sim. apartamento, morando sozinha em casa, entre aspas, às vezes abandonada. E isso também acho que deveria despertar, né, uma preocupação nossa ou uma compaixão. E cada vez mais você vê certas coisas sendo feitas em termos de atividade, de programa social e tal, para tentar ocupar essas pessoas, né? Para que elas não fiquem no celular o dia todo. Isso é uma, é uma realidade, né? Nossos velhinhos estão o dia todo jogando alguma coisa no celular ou vendo vídeo ou no WhatsApp. Sim, Então, isso é um problema real, acredito eu, mas, né, não é o foco do conto, mas o conto acaba também trazendo isso. resvalando nisso. Meu bem, Meu bem é um conto que, digamos, é bem ao meu estilo, porque eu acho que seria difícil um livro meu não uhum, falar de relacionamento, não falar, às vezes, de certas infelicidades, né, na relação a dois. Basicamente, é um sujeito abandonando a esposa, abandonando a mulher. E ali é a carta de despedida dele. Então, ele falando, meu bem, né? E aí ele faz um retrocesso, né, um retrocesso, ele volta, faz uma reminiscência ali, busca memórias da relação a dois e vai deixando nas entrelinhas o motivo de estar saindo. É, esse conto ele tem alguma coisa talvez de inspiração, de modelo em autores italianos que eu gosto. Eu gosto de dois uhum, autores, gosto bastante da Elena Ferrante e do Starnone. E os livros do Starnone, para mim, são excelentes nesse sentido. Não estou dizendo que é altíssima literatura, mas é uma literatura para o nosso tempo, né? Uma literatura que consegue mimetizar esses dramas, né? Esses dramas também existenciais, de uhum. relacionamento, de vida a dois, familiares. Então, para quem nunca leu, começa pelo Laços, que é a obra-prima dele, e depois tem, enfim, aí tem um monte, Assombrações, Dentes, são nomes dos livros dele. Então,
Aliás, Laços é, né? Um sujeito que sai de casa, abandona a família, vai viver com outra mulher e tal. Tanto é que dizem que é a resposta ao livro da Helena Ferrante, Dias de Abandono, que é quando uma mulher escreve, né? A mulher traída escreve sobre o marido. E aí eu sempre gosto desse tipo de história. Aliás, acho que é o tipo de história que eu mais gosto. Eu brinco que, citando uma frase do Nelson Rodrigues, eu sempre vi Uhum. o amor pelo buraco da fechadura. Então, essas relações, esses dramas, esses desencontros, entende? Psicológicos, essas frustrações entre os casais e tal, eu acabo prestando muita atenção nisso. Daí também sou terapeuta, né? Isso reforça. Sim, sim. E aí eu acho que seria difícil um livro que não tivesse esse tipo de história. E o que se segue é no interior de Goiás, que minha mãe vai gostar desse aqui, que ela é exatamente do interior de Goiás. Uhum. Rapaz, Ela é esse é um de dos meus. Catalão. Ah, tá. Essa é uma das minhas histórias preferidas. Eu gostei demais desse conto quando eu terminei. Falei, puxa, era bem o que eu queria fazer mesmo. Porque eu tive uma experiência mesmo em Goiás por 2 anos. Eu trabalhei, eu ia, olha só, eu saía de Curitiba uma vez por mês, pegava 2, às vezes 3 voos, chegava em Goiânia, alugava um carro, dirigia 500 quilômetros e chegava numa cidadezinha realmente lá no interior de Goiás. Eu cortava o estado e para atender numa clínica. E aí nessa clínica, que é uma clínica muito bacana de medicina integrativa e tal, acabei conhecendo muita gente, acabei ouvindo muita história também, acabei tendo contato com a realidade do povo ali do interior de Uhum. Goiás. E uma história que eu fantasiei completamente, depois não conto, porque todo o resto é fantasia minha, mas uma coisa me pegou, cara, olha, aquele tipo de coisa que não tem explicação. Foi uma mulher contando para mim, né, uma moradora de lá, dessa cidade, que a neta dela não queria tomar banho e fazia 7 dias. Era uma criança, uma menina, eu Eu acho que tinha imaginei. uns. Era uma menina, tinha uns 7, 8 anos, e ela não queria tomar banho. E aquilo estava se tornando um problema na família. E a avó é Sim. quem cuidava dela a maior parte do tempo. E eu vi um drama ali. Eu vi um drama de fato, porque não era só uma questão de peraltice. Ah, a menina, a menina não gosta de tomar banho. Não. Era algo mais sério que estava ali. E a história era realmente muito cabeluda e tal. Tinha muita coisa triste envolvida. Aí eu Uhum. peguei aquela imagem da menina que não quer tomar banho e aí eu fiz toda a outra parte, toda a fantasia em volta. Essa menina, ela se torna a protagonista do conto, ela envelhece no conto, ela se torna uma moça e é essa moça que está lembrando, e lembrando inclusive da semana em que ela ficou sem tomar banho. E aí tem a ver com relações familiares e tal. Então, esse é um dos meus contos preferidos. Entendi. Porque o que parece pueril às vezes tem raízes mais profundas, né? Exato. Aí é aquela coisa do que eu acho mesmo papel de escritor, pelo menos do tipo de escritor que eu sou, porque eu sei que existem tipos de escritores, mas o tipo de escritor que eu sou, que é aquele olhar, uma tentativa, pelo menos, né, de um olhar estrangeiro sobre o fato que parece tão comum, tão normal, tão, né, então é você mergulhar no fato, é você se interessar pela história. Ah, é só uma menina que não quer tomar banho? Não, mas por que que uma menina de uma hora para outra decide não mais tomar banho? Geralmente não é simples a resposta. Geralmente não é porque ela gosta de ficar suja, não. Não é porque não é brincadeira. Quando é criança, cada coisa que a criança faz, desde querer ficar brincando sozinha até não querer voltar para casa, cada coisa diz algo. A criança fala dessa maneira, né? Ela traduz os sentimentos dela e tal. Então, eu nunca levei aquele episódio que a minha paciente me contou, a avó, eu nunca levei aquele episódio assim como uma coisa boba, pueril, não era. E de Entendi. fato não era. E aí no conto eu né, deixo ainda mais grave, muito mais grave do que foi na vida real. E é por isso que eu acho que é uma história que as pessoas vão gostar, acredito eu. Muito legal. Agora, e aí depois de Goiás você vai para o norte do país, é isso mesmo? Manguezal do Norte? Manguezal do Norte. Aham. Eu estou contando todas as inspirações aqui, tá? O Manguezal do Norte, olha que interessante. Muitos anos atrás, essa história ela está na minha cabeça
pelo menos uns 5 anos. Mas eu só escrevi essa história no ano passado. Mas ela tá comigo, cara, há muito tempo. Porque foi assim, eu estava vendo uma entrevista, eu acho que era jornal assim, comum, da Rede Globo, sei lá. E uma dupla de cantoras sertanejas, tá? Ela estava dando entrevista. E o entrevistador tem uma hora que pergunta da família delas, e aí mãe, pai, e daí quando ele pergunta do pai, elas reagem diferente. E uma delas, né, são duas irmãs, as cantoras, são muito famosas, por sinal, uma delas diz assim: o nosso pai está em lugar desconhecido. Há muitos anos, o nosso pai foi trabalhar no manguezal e nunca voltou. E nós, até hoje, agora que a gente tem dinheiro, que a gente tem condições, a gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance para tentar encontrá-lo. Nem que seja para encontrar, se ele estiver morto, né? Encontrar os restos mortais dele. E aí estava sendo feita essa investigação mesmo, nos mangues, né? Nos manguezais. E aquilo, Anselmo, nunca saiu da minha cabeça. Eu falei, caramba, o que será que é você, todo dia, dormir e acordar? Claro que a pessoa não pensa nisso o tempo todo, evidente, mas você dormir e acordar não sabendo o que Onde aconteceu está com seu alguém? pai, né? Ou pai, ou mãe, ou o amor da sua vida. Eu falei, que angústia, rapaz, que angústia um negócio desse, né? Porque é igual aquelas mães que perdem filho, mas o filho, né, some, não tem nem certeza se realmente morreu, ou nunca pôde se despedir, nunca pôde fazer um funeral. Aquilo mexeu demais. Fiquei mesmo esses Sim. anos todos pensando, essa história, ela tem que virar um conto. E aí, quando eu estava escrevendo o livro, eu falei, agora é a hora, né? Me senti assim, preparado para escrever. Aí fui e escrevi essa história, que tem essa inspiração clara numa história real, né, de uma dupla sertaneja brasileira. Entendi. Não é difícil imaginar quem seja, que são mulheres, eu conheço umas poucas. A dupla delas até terminou, ela, Simone e Simara, né? Coisa assim. Ah, sim, foi quem imaginei. A Ela tentação, hã? pode falar. Não, pode falar. A tentação de Orfeu. Rapaz, esse conto eu fiquei bem em dúvida se eu deixava no volume. Não, Uhum. porque eu não sei se ele ficou realmente como eu gostaria, porque eu fiquei em dúvida com esse conto. Esse conto é uma, é uma piração total, porque é bem imaginativo, bem. Eu considero um artista, né? Determinados chefes de cozinha. Eu sempre quis escrever sobre chefe de cozinha. Aliás, eu acho que eu ainda escreveria um livro inteiro em que o personagem é um chefe de cozinha, o protagonista. Eu gosto demais disso, gosto da área, gosto de programa de culinário. Se você Gosta for do ver o que MasterChef? é, e se você for ver o que eu assisto na TV, além de Uhum. certas séries, filmes, e tal, eu gosto de gastar tempo vendo programa de comida. E Sabor e eu fiz, arte. né? Eu fiz um ano de gastronomia anos atrás. Uhum. Essa é coisa, pouca gente sabe disso. E adoro cozinhar. Então eu tenho esse interesse. Um dos caras que eu mais, tenho maior simpatia por ele, fiquei triste mesmo com a morte dele, é o Anthony Bourdain. Até vi um documentário sobre ele esses dias aí. Excelente o documentário. Fiquei bem triste mesmo com a morte dele. Enfim, então eu tô nessa de fazer uma história com um chefe de cozinha. Não é isso que vai estar nesse livro, não é sobre cozinha o livro, o conto, perdão, mas é um chefe de cozinha que de repente se depara no meio da noite, ele está lá angustiado com os problemas dele, parece que o restaurante dele vai fechar, ele está em baixa, enfim, e aí ele acaba encontrando o duplo dele. Aparece outro dele na frente dele. Entendi. E esse outro duplo traz, né, traz informações ali importantes para ele, do futuro especialmente, e dizendo o que ele devia fazer para que acontecesse um melhor no futuro. Então eu exploro um pouco a ideia do duplo, que é uma ideia que está presente na literatura, né, essa estratégia literária do duplo. Eu me lembro de um conto do Joseph Conrad, uma novela. Uhum. Como é que é o nome da novela, cara? É o Duplo, será?
Bom, eu não lembro, mas é uma novela em que o sujeito encontra um outro dentro da embarcação, né? Porque a maioria Que é das igual a histórias do ele. conto é que ele encontra outro na embarcação e esse outro faz a função de duplo na vida do protagonista da história. É bem interessante. E eu gosto disso, eu gosto desses recursos da literatura. E aí eu tentei brincar ali usando esse recurso. O sujeito, basicamente, ele está revendo coisas da vida dele, né? E o duplo serve para corporificar certas angústias, ideias, medos. Então, eu posso dizer que é o conto mais, enfim, de mais irrealismo, né? De mais fantasia que tem no livro. Você falou de cozinha, você é filho, entre aspas, da Ofélia? Cara, assisti muito a Dona Ofélia. Eu era pequeno. Eu lembro bem Né? dela. Eu me lembro, eu sentado do lado da minha avó, Uhum. e minha avó sempre ligada na Ofélia pela manhã. Eu acho que foi a primeira referência minha mesmo. Foi a Ofélia. Aí depois, sim, né? Depois eu fiquei. Eu não cozinhei sempre, não. Eu não quis me interessar por eu cozinhar. Eu gostava de assistir. E isso é afetivo, porque eu lembro da minha bisavó. E gostava de ver minha bisavó cozinhando. Ela é a primeira cozinheira da minha memória, que é a minha bisavó. Os bolinhos de chuva, os bolos, os macarrões e tal. E aí eu cresci sem cozinhar, Uhum. mas todos os homens da minha família paterna, todos cozinham e cozinham muito bem. Tem mais essa. Os homens da minha família são grandes cozinheiros. O meu pai é um cozinheiro de mão cheia. Eu nunca vi alguém não apreciar a comida do meu pai. E sem nenhum estudo para isso, né? Aquela comida confortável, sabe? A comida que conforta mesmo, que faz bem, aquela comida caseira e tal. Meu pai Sim. é mestre. E eu via isso, apreciava e tal, mas eu mesmo não tinha botado a mão na massa ainda. Até que, por sei lá, necessidade mesmo futura, morando sozinho, depois recém-casado e tal, eu resolvi pôr a mão na massa. E aí, o que foi legal foi que as primeiras coisas que eu fiz na cozinha ficaram boas, assim, ficaram gostosas, dava para comer assim, tranquilo. Eu falei, ó, vai ver, tem mesmo algo de genético nessa história. E Uhum. aí eu comecei, cara, aí eu sou desse tipo, né? Quando eu me apaixono por uma coisa. Aí eu só faço Sim, aquilo, eu só quero entendi. saber daquilo. Se Eu você também sou assim. ó, me apaixonei, sei lá, gostei do livro do Conrad. Ah, eu vou querer ler tudo dele, entendeu? E eu vou ficar É por isso. meses só falando dele. E eu tenho essas obsessões. E aí eu fiquei obcecado com cozinha. Obcecado mesmo. Os livros que eu lia eram de culinária. História da gastronomia, pá, de tudo mesmo, chefes e mais chefes. E aí ficava comprando programa lá, que tinha que pagar na net para poder assistir, e Jamie Oliver e tal. Enfim, foi nessa que eu conheci o Anthony Bourdain. Aí chegou o momento em que eu fui fazer a gastronomia. Eu fiz um ano de curso de chefe. Então eu sou cozinheiro profissional, eu não sou chefe, porque eu precisaria fazer mais um ano. Aí eu falei, não, daí também já é demais, porque eu não vou viver disso, né? Mas se eu ficasse mais um ano na escola, eu me tornaria chefe. Mas, enfim, me tornei cozinheiro profissional. E aí eu sou aquele cara que quando vai cozinhar, eu sou chato pra caramba. Rapaz do céu, você não queira estar perto de mim quando eu tô cozinhando. Eu vou no mercado municipal, daí eu vou no outro mercado, daí eu escolho o ingrediente, daí eu fico pensando na receita. Eu fico 3, 4 dias pensando na receita. Eu vou pensando nos detalhes. Ah, o bacalhau, mas o bacalhau tem que ser com um molho de natas assim e tal. Entendi. E aí, na hora que eu tô na cozinha, não quero ninguém perto. É um chato do caralho. Eu imagino. E mas fica muito bom. A comida fica boa. Daí minha mulher reclama, né, que eu não faço mais vezes, mas é porque eu não quero fazer arroz e feijão. Entendeu? Arroz e feijão eu não quero. E, aí eu deixo para Você, ela fazer. Então, essas refeições diferentes e tal, eu vou lá e faço. você falou que tem uma obsessão de vez em quando. Eu tenho isso também. Acho que é um traço de TDAH, não sei. Cara, pode ser Você, hiperfoco, né? O pessoal fala do hiperfoco. isso. Já no meu caso, eu acho que é temperamento mesmo. Eu tenho um Entendi. tipo de, vou dizer assim, um tipo de alma que é apaixonada e radical. Então, se isso aqui para mim é bom, isso aqui é bom e dificilmente a outra coisa vai ser boa como essa. Eu sou radical mesmo em certas coisas. E aí, radical, né? Não vou ser lá chato com a escolha do outro, mas no sentido assim, que
eu não vou parar até eu não ir até as últimas consequências daquilo. Eu vou fundo, e vou. Teve uma época que eu me interessei pela história da Espanha. Eu só Uhum. estudava isso. Eu só estudava história da Espanha e comprava livro e queria ir para a Espanha. Aí fui estudar na Espanha, inclusive. Tal, sim, sabe? São obsessões. Daí São, passa. Daí sim, duas passa, daí eu vezes. troco de obsessão. Eu tenho isso um pouco com livros, com jogos, com séries, com filmes, com tudo. Aham. Às Uhum. vezes até um tema. Às vezes não tem, bem isso. O último que eu fiquei assim foi Máfia de Nova York. Ah, Porque eu olha. fiquei pesquisando, porque eu vejo filmes, né? Aqueles filmes que são dirigidos pelo Scorsese, Sim, são sim, histórias excelente. reais, né? Sim, né? Tem inspiração mesmo real aquilo. Nas cinco famílias Gangues que em Nova tinham. York, por exemplo, é um filme muito legal. É, as cinco famílias que dominaram Nova York durante um tempo e tal. Você tem Ele que gerou. assistir, não é bem sobre gangue e tal, mas você assistiu aquela série The Deuce da HBO? Não, ainda Dá não. uma olhada. Na verdade, o foco da série é mostrar o início da indústria pornográfica dos Estados Unidos. Uhum, E a indústria pornográfica nasce entre os anos 70 e 80. E então ela mostra aquela Nova York, pô, é tomada pelo lixo, pelos ratos e pela baixaria. Então aquela entendi. Nova York das ruas sujas mesmo, muita prostituição. Então os protagonistas da série são prostitutas. Cara, é uma série muito boa, não é uma série imprópria. Não, ela é imprópria, sim, para menores de 18, que tem cenas bem escancaradas ali, mas a série é sobre essa Nova York aí, de início dos anos 80 e do quanto a coisa tava perdida ali mesmo. Criminalidade, né? A putaria toda. Bem boa a série, viu? É com aquele James Franco, o cara, aliás, ele faz gêmeos na série, muito bom. É, a HBO tem boas produções, mas tem esse cacoete de a todo momento botar uma cena que a sua mãe não pode ver. Exato, não são séries para ver com a mãe. Aliás, as melhores séries que saíram para mim aí nos últimos 5 anos são, acho que todas da HBO. Se você Eu para tô pegar tendo. True Detective, HBO, Succession, HBO. Tudo bem que a última temporada de True Detective foi um pouco deprimente. Mas as outras, muito boas, né? E sempre tá saindo alguma coisa. Eu acho que eles estão mesmo no outro patamar. Eu estou terminando agora Boardwalk Empire, que é exatamente contrabando de bebida na lei seca. Ah, eu sei qual série é, Gosto. mas essa eu não assisti. Acho bem legal esse tipo de coisa. E quando a minha mãe está longe, né? Porque as cenas que pulam o pessoal pelado ali, parece aula de anatomia. Ah, então deduz que você vai só pode assistir escondido, porque tem É, bastante tipo isso. cena, tem bastante cena pesada e tal. E tem pesada pro outro lado também, que você tá assistindo e vem o plano inteiro com o cara com uma faca na cabeça, assim, a parede cheia de Uhum, sangue. uhum. A denúncia é mais dramática, sabe? É dramática Sim. mesmo, porque você acaba ficando até. Eu pelo menos senti compaixão assim pelas prostitutas, porque uma Entendi. vida muito miserável, É, muito, nossa, bem triste assim. é, Aliás é um tema que eu já tentei escrever sobre isso, mas é que é tão lugar comum e já foi tão explorado que eu estou esperando uma coisa um pouquinho mais inovadora para escrever. Mas eu queria muito ainda escrever, criar uma personagem prostituta. Eu acho que entendi. é inesgotável, entende? Ali o drama humano é inesgotável. Mas Sim, já sim. foi muito trabalhado, né? Tem de livro, filme, história. E eu acabo sempre lembrando mesmo da Sônia de Crime e Castigo. Então, para mim é a personagem, né? Se for pensar na literatura, uma prostituta, e ela é muito mais do que isso, né? Ela é muito mais do que uma prostituta. Sim. Mas aquilo acabou criando uma referência.
Mas eu ainda penso, porque eu acho que, do ponto de vista, assim, do meu interesse, né, interesse humano, é um tipo de Uhum. personagem que dá Dramático, para... trágico, É né? dramático mesmo, tem muito mais o que dizer. Ele é trágico por natureza. É. O próximo aqui é Trânsito. Trânsito, pô, isso aí eu devo realmente a uma paciente, isso aí. Esse foi escrito em São Ela... Paulo. Oi? Foi escrito em São Paulo. Mas termina em São Paulo, boa. Termina em São Paulo, que ela está indo da Itália para São Paulo. E ela, na verdade, estava me contando uma cena em que ela foi para a Itália. Na verdade, ela já tinha ido para a Itália algumas vezes, foi estudar na Itália e tal. Se eu não me engano, ela é italiana, tem passaporte italiano. E aí, numa dessas, ela conheceu lá um sujeito, um italiano, e se apaixonou perdidamente. E aí, cada vez que ela voltava, eles ficavam juntos e tal. E aí, depois, alguns desencontros acabaram não ficando juntos. Mas parece ter sido, assim, o grande amor dela. E aí ela Uhum. me contando esses episódios, né? E daí voltar para o Brasil, e eu fiquei com essa cena na cabeça, né? Como é que será que era a despedida no aeroporto? Então, aquela cena bem comum mesmo, do aeroporto, de você estar se despedindo de alguém que você passou 30 dias ali colado com a pessoa e que é Uhum. a tua paixão, e aí você tem que voltar, né? E tem que viajar 11 horas, voltar para a tua cidade e voltar aquela coisa à distância. Aí eu peguei essa imagem e fiz um conto de uma página. É uma página mesmo, é o que acontece, então, nessa... Entende? É o que... Internamente, como que a gente pode explicar o que acontece nessas 11 horas? Da despedida até chegar em São Paulo. Então, É, é meio que um retrato por dentro do é, que a pessoa, do sentimento, né? é, Das é, sensações. e eu mandei para ela, assim que eu escrevi. Assim que eu escrevi, eu mandei Uhum. para ela. Eu falei, olha, se você me autorizar, claro, ninguém nem tem como saber que é ela, mas se você não se sentir nem um pouco, né, constrangida, nada, isso aqui entra num próximo livro. Ela falou, não, com certeza, me sinto homenageada e tal. E aí acabou entrando. Depois de Trânsito vem Era uma vez uma noiva, que é a história que você já contou da moça Já contei. que o pai não foi. Uhum. Quem quiser saber mais detalhes, desdobramentos disso, está no livro. Tem um livro de Murakami, um livro de Esse também é um Murakami. dos meus contos preferidos. Eu Sim. gosto demais da. Quis homenagear mesmo o Murakami. Eu gosto demais da voz, né? De como ele trabalha personagens em primeira pessoa. Eu acho ele um grande escritor, acho que ele escreve. Eu sei que tem muita gente que não gosta muito, não vê muito valor no que ele faz, mas eu gosto bastante e acho que a fama dele é merecida. E aliás, gosto de até dos livros dele falando de escrita. Né? Ele tem lá um livro só sobre como me tornei romancista, muito bom, por sinal. Que ele se tornou um romancista quase por acaso. Né? Ele era dono de bar. Ele é um aficionado por jazz e tal. Mas enfim, e jazz e beisebol, então, né? Como todo japonês, aí, beisebol, mas o jazz que ele gostava, que ele gosta bastante. E eu gosto, então, quando ele cria personagens em primeira pessoa, contando ali os desencontros da vida do sujeito. Eu acho uma Uhum. literatura muito elegante. Eu acho que é uma palavra que cabe bem ali para a literatura. Não só do Murakami. Se você for ver, parece ser um componente na literatura japonesa. Né? Eu estou me lembrando aqui de outros dois autores, o Kazuo, né? Que ganhou o Nobel, o do Vestígios do Dia. E de uma outra, que eu agora não esqueci o nome dela, mas que escreveu A Vegetariana. É um livraço, é um romance perfeito, assim, A Vegetariana. E parece que isso é comum, assim, né? Uma certa elegância para falar de coisas bem sérias, de dramas bem profundos, mas sem ser piegas. E por isso que eu gosto tanto de ler o Murakami, acaba me fazendo bem, porque eu quero me desfazer de qualquer pieguice que tem. Porque já fui muito piegas também. E aí eu escrevo esse conto, que então o formato, o modelo, é um modelo à la Murakami, em primeira pessoa, Uhum. e é a história ali de um casal que acaba tendo que fazer um combinado sexual diferente para que o próprio casamento se Sobreviva. sustente, sobreviva. Então eles acabam fazendo, e é um combinado que
enfim, pode ser que até que escandalize alguns leitores, mas eu não acho No que, né, mundo que o de hoje é papel difícil, né? eu acho que não é papel do escritor ficar preocupado com isso. Então, eu não tenho essa preocupação de, será que eles vão ficar escandalizados, enfim. Será que vai chocar a Eu não sociedade? escrevo, eu não escrevo para escandalizar. Eu jamais sento para escrever agora quero escandalizar a sociedade. Eu acho isso, né, idiotice. Mas eu não censuro o escândalo. Essa é a diferença. Se a história Entendi. vai se revelando escandalosa, então é escandalosa. E ponto. Vamos ver o próximo aqui, depois O é o corpo. corpo. O corpo. É. O corpo. Esse conto entrou numa coletânea. Cara, agora esqueci o nome da editora. Que lapso aqui. Mas eles fizeram uma chamada para contos e o conto precisava ter uma página só. E aí eu Uhum. quis participar, mandei esse. E aí ele foi selecionado, ficou lá entre os contos dessa coletânea. Então esse é um conto não inédito. E, e é basicamente, é difícil, né? Como tem uma página, eu vou tentar não contar muita coisa, mas é um sujeito que trabalha para o IML. Ele é um investigador ali e tal. Eu não deixo claro se ele é mesmo um policial, se ele é alguém do IML, um técnico, mas enfim. Eu sei que ele é chamado para ver um corpo de um sujeito que foi assassinado. E o conto, na verdade, é sobre o que ele sente ao ver o corpo. Entendi. Eu acho que sobre esse conto está escrito no blog da Danúbio. Acho que tem alguma coisa sobre ele. Talvez, talvez. Eu estava vendo o blog da Danúbio antes de falar com você. Acho que tem alguma coisa, sim. Dia de aniversário. Aí vai uma homenagem ao Gabriel Garcia Marques, Uhum. porque eu gosto, enfim, eu gosto demais da escrita dele também. Ele me influenciou em algumas coisas. Não seria uma das minhas influências principais, mas não deixa de ser uma influência. E eu Mas não acho deixa de ser que uma. não existe um contador de histórias como Gabriel Garcia Marques. Eu acho que ele é verdadeiramente um contador de histórias. E aí, das coisas todas que eu fui lendo dele, um livrinho que eu gosto é Memórias de Minhas Putas Tristes. Uhum. E aí eu quis fazer nesse conto um sujeito octogenário, se não me falha a memória, que no dia do aniversário dele, ele quer viver exatamente a experiência que o protagonista de Memórias de Minhas Putas Tristes viveu. Ele quer viver aquilo. Ele ficou fissurado na imagem. Então, ele está secretamente, claro, a mulher dele não sabe, ele está secretamente planejando, entrando em contato com a mulher, entendeu? Com a cafetina, não sei o quê, porque Uhum. ele quer viver aquela experiência. Claro que o conto vai acabar mostrando que não é esse o assunto é outro, mas o pano de fundo da história é isso. É o presente que, no fundo, ele quer. E Penélope. Penélope, Penélope, para mim, curiosidade, é meio maluca. Penélope foi o primeiro conto que eu escrevi. E só Que eu veio agora? escrevi na minha vida. Ele, Sim. vou dizer que eu acho que eu escrevi Penélope em 2015, por aí, entre 2015 e 2016. Foi o primeiro conto que eu escrevi e não joguei fora, né? Que cheguei até o final. Mas ficou engavetado. Ficou engavetado porque eu estava inseguro em relação a ele. Quando escrevi, acho que, sei lá, falei, não, isso aqui ainda tem que melhorar um pouco e tal. A história estava muito boa, ali o drama de fundo eu acho que estava ok, mas a forma tinha que melhorar ainda. Então, eu deixei ele engavetado, não saiu no livro anterior. E aí, quando eu estava mexendo, né, nas minhas coisas, nos meus arquivos, eu encontrei de novo ele e falei, quer saber, isso merece estar no livro. E aí eu fui lá e, claro, né, fiz todo um trabalho em cima do texto, uma revisão, muda isso, tira isso, põe aquilo. Mas a estrutura, né, a essência do texto é a mesma, então é o conto que eu escrevi mesmo tantos anos atrás. Uhum. E
É o tema por trás da figura de Penélope, né? Ela está esperando alguém. Então, é sobre espera. A história é isso. É uma mulher esperando alguém. E o que acontece com essa mulher enquanto ela espera? Enquanto ela não sabe se esse cara vem mesmo ou não. E depois de Penélope tem, por fim, o último tango em Paris Imaginada. Uhum. Esse é bastante. Como é que eu posso falar? Tem o Tentação de Orfeu e tem esse. Ele é menos louco que o Tentação de Orfeu, mas é uma viagem mesmo que o sujeito vive. Ele sai de casa e tudo vai ficando bem onírico ao longo da história. Uhum. Você começa, conforme os parágrafos vão avançando, você já não sabe mais se você está lendo algo real ou algo imaginário. Você já não sabe. Ele tem mesmo um ritmo e uma construção assim onírica. Você vai sendo colocado dentro de um sonho. Só que você não sabe em que momento você atravessou a linha. E eu queria trabalhar com Sim. isso. Eu queria justamente. Aí o Verdades e Mentiras fica muito evidente. Você, não que a imaginação seja mentira, né? Mas é uma forma apenas de explicar. E aí Sim. ele vai entrando mesmo nesse sonho, em que você não sabe, aliás, se lá na metade para o final, se algo daquilo não é verdade. Enfim, e aí ele acaba reencontrando pessoas da vida inteira dele. Ele sai de casa, tá? O conto começa com isso, ele acorda, tá um pouco atordoado por uma coisa que ele pensou, que ele sonhou, tal. Dele acorda, sai de casa e decide caminhar. E essa caminhada dele vai sendo toda com reminiscências, com imagens vindo o tempo todo. Aí ele vai se aproximando de um bar, aí ele entra nesse bar, e aí nesse bar tem uma galera lá, e é uma galera que ele conhece, de diferentes momentos da vida dele, de enfim, não vou contar mais, porque não perde a graça. Não, sim, Mas sim, tá me ele tem fora. essa estrutura e é um mergulho mesmo. Então, bem imaginário o cenário. E, bom, são esses os seus contos, são 15 contos. 15 pontos. Você tinha mais contos assim? Você selecionou 15, eram os 15 que você tinha? Eu acho, eu acho, Marcelo, que eu deixei dois de fora. Dois que eu realmente não. No final, depois de leitura e releitura, eu cheguei à conclusão que não valeria a pena publicá-los ainda. Então, ficaram os 15 ali que eu né, falei, chancela. Aliás, tem um que entrou depois do Diogo confirmar a publicação, que Era Uma Vez Uma Noiva. Então, Era Uma Vez Uma Noiva foi o último conto acrescentado. Eu mandei para o Diogo com 14 contos. Uhum, entendi. Daí, um mês e meio depois, ele já tinha dado ok, não, beleza, vamos começar a revisão de diagramação. Aí eu falei, Diogo, pera lá que esse aqui tem que entrar. Daí mandei para ele. Ele falou, bom mesmo, tem que entrar. Daí acabou entrando e fechando em 15. Quando você mandou os 15 num determinado mês, num determinado período, depois que você mandou os 15, você já tem uma produção já feita? Tem Foi mais coisas? a novela da Lorena. Tá. Eu mandei esse livro, o Verdades e Mentiras, eu acho que eu mandei em abril para o Diogo. Uhum, Entre março, acho que devo ter mandado ali meados de março, daí abril mandei o outro conto, né? Era Uma Vez Uma Noiva, para fechar assim. Em maio, eu comecei a escrever a novela da Lorena. E aí eu escrevi maio, junho, comecinho de julho, terminei. Terminei, entendi. então foram 2 meses em cima só da novela. Aí eu escrevi todo Para a dia. Lorena. Escrevi diariamente ali e tal. Fui bem carola, algo que não é do meu feitio. Eu não sou escritor de escrever todo dia, não sou mesmo. Eu Uhum. fico dias sem escrever. E aí, mas esse o livro, ele, não sei, na minha cabeça eu fiquei muito envolvido com a história, muito envolvido com a personagem. É uma coisa até um pouco complicada para mim. Eu não, quando eu estou escrevendo, sei lá o que acontece quando eu estou escrevendo a história dela ali, mas foi muito intenso. Então foram 2 meses ali, totalmente como se eu estivesse dentro
da cabeça dessa mulher. E aí tinha que sair, tinha que sair, tinha que sair, e a história veio com muita facilidade. Aí, claro, depois ainda fiz uma revisão e outra e tal, mas foi um livro relativamente rápido de ser escrito. Também é um livro de 30 mil palavras, então é uma novela, não é um romance, é uma novela. E acho que ano que vem ele vai ser publicado. Então foi meio que uma obsessão igual à cozinha, digamos assim. Foi. E aí, rapaz, eu não consegui me levantar ainda dessa, porque eu Sim, terminei o livro dela, né, no comecinho de julho, e nesse último mês eu não consegui escrever nada. Você vai dizer que eu não escrevi nada, é que também, né, de acabar de escrever uma novela, estava meio um pouco sim, sim, esgotado você acabou ali. de fazer alguma coisa. Criativamente um pouco esgotado, claro, mas escrevi newsletter, que eu escrevo, né, então Uhum, uma por semana, mais ou menos, eu mando, não tem um período certinho, mas tento mandar uma por semana. Escrevi a newsletter, e esses dias tenho tentado escrever ficção, sento, pego o computador, vou ali, começo, sai uma coisa, não gosto, apago tudo, porque eu acho que eu ainda estou sob efeito da novela. É como se eu sim. ainda não consegui sair daquilo. Você teve algum conto que você achou mais difícil? De repente, aquele da violência te causou uma sensação de repugnância que tornou a escrita mais trabalhosa ou alguma coisa assim? Eu acho que difícil mesmo, Anselmo, foi no interior de Goiás, porque eu acho que eu fiquei, enquanto escrevia, eu estava compadecido da situação, entende? Foi Uhum, uma coisa assim que eu tive que manter ali, né, manter cada coisa no seu lugar, né? Peraí, eu estou escrevendo, aí tem o Thiago como pessoa que fica triste, chocado com a realidade de certas pessoas, entende? O sofrimento. Então, assim, se for pensar em algo que mexeu comigo, seria mais mesmo o drama daquela família, daquelas mulheres, daquela história ali, da menina, depois ela crescendo, né? Que daí já é a minha imaginação, mas uhum. acho que esse é o mais difícil. Isso foi uma. Porque você fez uma história completamente nova, mas você também sabia a raiz da personagem real, né? Sim, por isso tinha muita realidade envolvida ali. Então, foi difícil por isso, porque eu estava lidando com uma coisa que tinha um contato muito forte com a realidade mesmo, com uma coisa que eu tinha visto, né? Visto, na verdade, né? Ouvido por testemunho da avó. Então, eu sabia que eu estava lidando com uma coisa sensível, vamos dizer assim. Os contos estão em ordem aleatória ou você escolheu uma determinada ordem que você queria que o leitor seguisse para ir mexendo com as emoções de determinado jeito? Eu acho que eles estão numa ordem que eu entendi que manteria o ritmo do livro. Porque Uhum. como tem contos de 2 páginas, contos de 8 páginas, né? Ah, Talvez o sim. maior tem 10 páginas por aí. Então, eu na verdade, quis só manter o ritmo, para que, por exemplo, eu não colocasse 4 contos seguidos maiores e depois um monte de contos pequenos, né? Então, um monte, sei lá, 4, 5 contos pequenininhos. Então, na verdade, pensei nisso. Eu sou muito ligado quando estou escrevendo, inclusive, montando, criando as frases, eu sou muito ligado à sonoridade, a ritmo, a fluência que eu quero que o leitor tenha. E aí também, quando pensei no volume, eu queria que o volume tivesse uma fluidez e que não ficasse fazendo assim, né? Então, ele lê um conto grande, descansa lendo um pequeno, volta para um pouco maior, e até também o tom dramático. Um é mais dramático, um é menos. Eu quis tentar fazer sei lá, tentar atingir uma certa harmonia na sequência. E uma outra coisa que eu ia perguntar, como é que o que você espera assim causar no leitor quando com o livro de uma maneira geral? Que sentimentos você acha que gostaria de evocar? Olha, eu falei até para Danúbio isso, quando eles me mandaram umas perguntinhas, Uhum, eu falei algo assim, eu falei, olha, para mim, não tem nada melhor para um escritor do que o leitor virar a página. Entende? Ele tem que virar a página.
Então, na verdade, como é um livro de contos, é um livro de 132 páginas, o que eu queria mesmo, assim, ó, sonho de consumo, é que o leitor Uhum. chegasse no final e falasse assim, pensasse, né? Ah, que pena que acabou. Que pena. Entendi. Que ele lesse aquilo, assim, que ele consumisse mesmo aquilo. E que ele quisesse mais. E que, ah, que pena que acabou essa história. Ou que pena que acabou o livro. Quando sai o próximo? Na verdade, é isso. Eu quero que ele goste de ler. Eu não Entendi. acho que o objetivo número um é prazer na literatura, mas não deixa de ser um objetivo. Mas é a validação que o escritor quer. Se perguntar, você acha que é mais importante um prêmio? Não que eu não quisesse ganhar um prêmio, não sou Um hipócrita. jabuti, né? Mas ou essa validação em termos de leitor. Ah, com certeza a validação do leitor, sem dúvida. É eu saber que, eu não conseguia parar de ler, Thiago. É isso. E conseguir fazer isso sem ter produzido literatura baixa, literatura idiota, Sim, né? sim, sim. Porque se a gente produz uma literatura às pressas, uma literatura besta, sim, a galera, em geral, vai ler rápido, vai gostar. Mas eu acho que não foi o que eu fiz. Então, para mim, seria a maior conquista mesmo, era isso. Essa é, eu espero que você consiga. Quais foram já as reações iniciais ao livro de quem já teve contato? Olha, eu sei, é muito vaidoso da minha parte, mas o pessoal gostou bastante. Quem leu, pelo menos, foi muito generoso com a leitura, generoso com a crítica. Desde os amigos próximos, né? O próprio editor, Uhum. Diogo tem sido, né, muito generoso ao falar do livro, as postagens que a Danilo tem feito, sempre elogiando, me elogiando. O Rodrigo, que Bom, escreveu o prefácio, também disse ter gostado muito, que é um baita livro. sim. Então, eu estou muito feliz. Ontem saiu já uma mini crítica, uma coisa de Instagram do Leônidas, para quem a Danube manda as obras também, para ele fazer crítica e tal. Falou super bem do livro, falou que é um livro elegante. Eu fico muito feliz. Então, acredito que é um livro bem mais maduro do que o anterior, Uhum. e um livro que não vai me envergonhar daqui a uns anos. Não, acho que não. Mas nenhum dos que você lançou até agora você sente que vai te envergonhar, né? Não, não digo vergonha, mas o primeiro livro, lá em 2015, que é um livro de ensaios, né, sobre literatura, hoje, claro, eu escreveria de uma outra maneira. Ah, sim. Aquilo foi muito trabalho de professor de literatura de ensino médio. Então, eu gosto, não é que eu não gosto, é um livro, inclusive foi a Danilo que publicou e teve, Uhum. teve edição revisada, ampliada, saiu outra tiragem, mas eu, claro, escreveria talvez de uma outra forma hoje, menos, com esse tom menos acadêmico, menos professor de ensino médio. Quer dizer, não é nem acadêmico, parece aula de literatura mesmo. Então, hoje eu escreveria, sei lá, fazendo outros links, outras abordagens, mas é um livro que até hoje é vendido, eu acho. Até hoje as pessoas estão comprando, porque quem não tem nenhum manejo de literatura, nenhum contato, esse livro, Abertura da Alma, ele é uma apresentação interessante. Ele é didático, assim, ele não é profundo, mas ele também não é uma apostila. Então, eu faço ali interpretações também existencialistas das obras de literatura, 12 obras que são tratadas no livro. Então, não chego, não é uma vergonha, é só um sentimento de que, mais maduro, eu escreveria assim, de outra forma. Ele continua disponível na Amazon, o Abertura da Alma, para quem Uhum. quiser. E no site da Danube também. Sim, o site da Danúbio também. Ele é de 2015, né? 154 É, páginas. Está aqui para é. quem quiser nos sites da Amazon e da Danúbio. É isso, irmão. Obrigado. Parabéns Pô, pelo eu que livro. agradeço. E acho que vai ser um sucesso, se Deus quiser. Amém, cara. Amém. Obrigadão mesmo. Eu tenho brincado, né? Se passar dos 100 leitores, bateu a primeira meta, daí depois a gente dobra a meta. Uhum, sim. Mas obrigado pela oportunidade aqui. Fica o convite para o pessoal comprar o livro, ler
e depois dizer se gostou, se não gostou, né? Vai Fato sair é, amanhã. a gente até prefere que fale que não gostou, mas que fale, né? Pô, ó, É, eu li teu livro. Não gostei, mas eu li seu livro. Né? Para mim já está valendo. fale de mal de mim, mas fale. Mas fale, mais ou menos isso. Tá certo. Obrigado, irmão. Obrigadão você. Um abraço para todo mundo aí. Abraço para tu. Até a próxima.